João capítulo de número 3. Tão conhecido, difícil você lembrar do texto, nem ler a Bíblia, nem abrir a Bíblia. A partir do primeiro, havia um homem chamado Nicodemos, que era líder dos judeus. Uma noite ele foi visitar Jesus e disse: Rabi, nós sabemos que és mestre e que ninguém pode fazer o que tu fazes se Deus não for com ele. Respondeu Jesus: eu afirmo ao Senhor que ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Nicodemos perguntou: como é que eu, estando velho, posso entrar no ventre da minha mãe e nascer? Jesus respondeu: eu afirmo a você que isto é verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. Quem nasce dos pais humanos é um ser da natureza humana. Quem nasce do Espírito é um ser da natureza espiritual. Por isso não fique admirado, porque eu disse isto a vocês. Preciso é nascer de novo. O vento sopra de um lado para outro, mas ninguém sabe de onde vem nem para onde vai. Assim é aqueles que são nascidos do Espírito. Pai, aplica a tua palavra no nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, para provar a vocês que eu não vou demorar, Laís, eu vou fechar. Laís, é um segredo. Quanto mais a pessoa se abusa quando a pessoa chama ela, é que tu gosta de chamar. Aí, entenda uma coisa. Nós estamos falando de Nicodemos. Nicodemos, príncipe dos judeus, irmão. Eu vou fazer de tudo para estar calmo, porque eu estou aqui também obrigando a ficar calmo, né? Elias, depois eu boto na tua perna, lá, tu vê como é que é. Aí, Nicodemos foi procurar Jesus para procurar saber qual era o segredo de Jesus. Interessante, viu, Laís? É que todos os discípulos, todas as pessoas que procuravam Jesus, você pode olhar, Jesus foi procurado, pelo menos registrado na Bíblia, 41 vezes. E todos que procuraram Jesus foi em busca de um milagre. Quando não era em busca de milagre, era em busca de multiplicação de pão, de comer peixe de graça, de comer pão de graça. Era em busca de algum benefício. Era a filha que estava endemoniada, era o empregado romano que estava enfermo. Todos foram em busca de Jesus em prol de alguma coisa. Nicodemos não. Ele foi em busca de Jesus para saber uma informação e afirmar o que ele entendia de acordo com o que Jesus apresentava. Ele disse: Senhor, eu sei que o Senhor é mestre e diferenciado, porque ninguém pode fazer os sinais que tu fazes se Deus não for com ele. Aí Jesus dá uma receita que o doutor não consegue entender. Diz: mas é necessário nascer de novo. Mas como é que pode eu, depois de velho, entrar na barriga da minha mãe e voltar a nascer? Você é mestre em Israel, diz no versículo 4, e não sabe o que é isto? Jesus interroga a Nicodemos porque ele estava falando uma coisa que Nicodemos estava demonstrando que não sabia, apesar de ser doutor. Todavia,
O que eu quero me frisar nesses 15 minutos que eu vou falar é características de quem nasce do Espírito. Há uma briga constante que a Bíblia diz que há entre o Espírito e a carne. Normalmente é para o Espírito vencer esta guerra, ou daí, mas naturalmente, por nós sermos carnais, aliás, como 70% do nosso corpo é água, parece que espiritualmente 70% ou mais por cento do nosso mundo espiritual, o corpo deseja as coisas do mundo do que as coisas de Deus. E os nascidos do Espírito, eles têm umas características que Nicodemos não sabia por quê, como, de que forma, de que maneira isso podia acontecer. E Jesus disse: é necessário nascer de novo. Elias, é daí que Jesus deixa um segundo exemplo, além do primeiro que ele já deixou. Quando ele é batizado por João, lá no capítulo 3, 2 de João, que ele desce as águas, que ele levanta das águas, ele está dando o maior sinal e o maior testemunho. Eu não preciso ser batizado, mas eu estou deixando o exemplo para que vocês façam como eu estou fazendo, imitem o que eu estou fazendo. Morra para o mundo, para viver para Deus. O nascido de Deus, primeira característica que faz, vive pelo Espírito. A segunda característica, morre para o mundo. A tentativa de morrer para o mundo é uma dos processos mais difíceis, Josefa, que nós temos. Porque todos nós temos um ponto fraco. E eu não sei se foi aqui ou foi em outro lugar que eu falei, que nós temos um pecado que criamos como bichinho de estimação. Aí o pecado parece que só morre quando a gente morre. Mas temos aquele ponto fraco que a gente não pode encostar, porque se encostar, a gente cai. E os nascidos do Espírito precisam, por mais que tenham esse ponto fraco, saberem que precisam estar libertos. Nascidos do Espírito têm que nascer de novo. Você pode perceber que os nascidos do Espírito, eles começam a agir diferente, falar diferente, andar diferente, viver diferente. Mas por quê? Porque quem é nascido faz a diferença. Quem é nascido não é igual. Quem é nascido não vive igual. Quem é nascido não pratica igual. Salmo 1 diz: bem-aventurado aqueles que não andam na roda dos escarnecedores, nem se detêm no caminho dos pecadores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e nela medita só de noite. Ah, e dia também. Dia e de noite. É mesmo. Então percebe. Nascidos do Senhor meditam na sua lei. Mas quando o salmista diz nascidos ali, ele está dizendo nascido, medita ali de dia e de noite. Ele não está dizendo de abrir a Bíblia e ler, é praticar aquilo que está lendo. Eu achei interessante a pergunta do irmão Adão, quando ele disse: mas Jesus não perdoa os pecados? Realmente, Jesus perdoa. E eu já disse aqui a história de um filho de um pastor que viveu tantos anos no Evangelho, tantos anos, mas teve um dia que ele ficou de adulto, 20 e poucos anos de idade, e disse: eu estou cansado dessa vida de crente, eu vou pecar, eu quero ir para um lugar onde ninguém me conheça. E juntou dinheiro do trabalho dele, e comprou um carro, juntou uma grana e disse: eu vou para outra cidade,
vou pecar e vou fazer tudo o que eu quero. E ninguém vai saber. Pegou o carro, foi para outra cidade, chegou na melhor casa noturna, tomou o primeiro gole de cachaça, se eu não me engano ele tinha 25 anos, isso aconteceu aqui em Pernambuco, ele tinha 25 anos, ele tomou o primeiro gole de cerveja e ficou ali, e ficou escolhendo as garotas, e a mais bonita, ele disse, você quer sair comigo? Ele disse, eu cobro tanto. Ela disse, eu cobro X. Ele disse, não, o problema não é o dinheiro, o problema, isso aí é solução. Quer sair? Quero, só se for agora. E ele foi para o motel com ela, passou a noite com ela. Só que na bebida dele, ela colocou um produto, ele dormiu demais, ela acordou de manhã, foi embora, sumiu com documento, carteira, cartão de crédito, todo o dinheiro que ele tinha, e ainda deixou escrito de batom no espelho do motel, bem-vindo ao mundo da AIDS. Quando ele viu aquele texto no espelho do motel, ele se arrependeu dos pecados, voltou para casa, aceitou Jesus, viveu uma vida de crente novamente, mas morreu com AIDS. A consequência, muitas vezes, ela fica. Então, entenda, nascidos do Espírito são nascidos que lutam contra a carne todos os dias. Desde que eu me entendi inteligente, como diz o ditado, eu luto contra a carne todos os dias. Tem hora que eu olho para mim e digo, eu preciso aceitar Jesus de novo, nascer de novo. Eu preciso praticar os que os nascidos do Espírito praticam. Eu não posso viver assim, eu me revolto comigo mesmo. Tem momentos que eu olho para mim e me detesto, porque quem tem Jesus no coração, quando comete qualquer deslize, qualquer ilicitude, qualquer pecado, ele se irrita, ele se enraivece, ele se incomoda com aquilo, porque entristecer a Deus não faz parte daqueles que praticam a verdade, que são nascidos do Espírito. Nascidos do Espírito é diferente, nascidos do Espírito é totalmente diferente das coisas do mundo. Eu fui procurado por alguém aqui dessa localidade que diz assim, eu não consigo viver longe do ritmo X. Quando eu escuto música que é no ritmo X, eu tenho vontade de dançar e isso é mais forte do que eu. Eu venho para a igreja, mas se eu ouvir a música no ritmo X, eu tenho vontade de requebrar na hora. Eu disse, é verdade, está faltando nascer do Espírito. É uma briga constante que você tem. E eu sinto muito lhe dizer uma frase que o pastor Luciano Subirá diz: o Espírito, ele é voltado para Deus, mas a carne, a gente precisa crucificar todo dia. A carne não converte. A carne não converte. O primeiro sinal que a carne não converte, quando alguém se afasta da igreja, pode olhar. Ele vai beber 3 vezes mais do que bebia, fumar 3 vezes mais do que fumava, jogar 3 vezes mais do que jogava, fazer 3 vezes mais coisa errada do que fazia, e achando que está tudo bom. Por quê? Porque a carne não se converte. Se a carne fosse convertida, quando o ser humano cai no pecado, a carne ia dar um sinal, dizer, epa rapaz, você está pecando. Mas quem dá esse sinal é o Espírito. A carne não, diz, não, pai, enfia o pé na jaca mesmo, que ela está. O cara pecando no sonho, o pecado não vale. O cara sonhando pecando no sonho. Rapaz, aí tem que fazer uma oração pela mente do camarada. A mente do camarada está mais poluída do que fossa.
Ai, ai, não, mas acontece. Todo normal, todo ser humano, se é homem ou mulher, acontece, normal. Mas a gente tem que fazer, assim que acordar, quer dizer, graças a Deus não foi um pecado praticado, foi só sonhar de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Só não vai subir escada de joelho, não danificou, né? Então, perceba bem, nascidos do Espírito, tem postura diferente. A última pessoa que me disse que quer fazer para deixar de pecar, sonhando, eu disse casa. Aí ele disse a ela, casa. O senhor sabe que sonha aí? Fazer isso? Não. O caso da pessoa que era esse. A gente vai ler o negócio aqui. O caso da pessoa, irmão. O caso da pessoa. Mora em Maceió, está muito longe daqui. Aí, entenda bem, aí eu estava pensando nesse texto e meditando. Nós estamos, como é que está o nosso estado de nascidos do Espírito? Nós estamos os bebês de 4, 5, 6 meses. Nós estamos uma criança de 3, 5, 10, 8 anos. Ou nós estamos os nascidos do Espírito, adultos, com a mente de Cristo, que se desvia do mal, como Jó, uns crentes que estão realmente convictos da salvação que temos. Como é o estado seu de nascido do Espírito? Você está um recém-nascido? Você está um nascido de 5 anos de idade? Você está um nascido de 10 anos de idade? Você está um nascido de 18 anos de idade? Você está um nascido de 30 anos de idade? Você está um nascido de 50 anos de idade? Qual o seu estado de nascido espiritual? Em que fase você está? Porque eu vou negar para você, não, estou falando de mim agora. Tem tempo que eu penso, não, a minha fase de nascido espiritual está no nível de maturidade que eu tenho certeza que Satanás está 10 mil quilômetros de mim. Se os problemas virem, eu faço oração e as coisas e o milagre acontece. A situação está caminhando para o céu a galope. Mas tem momento que eu chego diante de Deus e tenho vergonha de orar. Aí nessa, agora também tem hora que eu estou mais aqui. Mas ele já sabe. Certo, mano, mas ele precisa falar. Ele sabe, a gente às vezes Ele sabe. ele falar. Ele sabe, mas ele quer ouvir. Senhor, perdoa-me, ajuda-me, socorre-me, levanta-me. Deus quer ouvir isso. Deus quer ouvir, porque se eu ficar só no pensamento, fica um perdão pequeno muito rápido, muito fácil, muito sedex, muito pix, entendeu? Mas Deus quer ouvir, por quê? Porque através do coração e através da minha voz eu demonstro a minha sinceridade para com Deus. Entendeu? Então, temos que ver como é que está a nossa fase de nascidos. Como é que está a sua? Não precisa responder. Como é que está a minha? Não precisa responder. Como é que está a nossa? Não precisa responder. Mas precisamos ver. Ô pastor, como é que eu sei que eu estou um bebê? Nascido espiritualmente um bebê. Quando toda hora eu tenho vontade de desistir. Quando é que eu sei que eu estou nascido de uns 10, 15 anos de idade? Quando eu tenho empolgação frequente. Eita, graças a Deus, hoje é culto. Mas na primeira decepção que eu encontro, eu não quis mais nada. Quando é que eu sei que eu estou na fase adulta? Quando eu olho para Jó e repito a mesma frase que ele, aliás, para Paulo e para Jó também.
e repito a mesma frase que ele disse. Eu sei em quem tenho crido. O que é que Paulo está dizendo? Nada nem ninguém me tira da casa de Deus. Por que, Paulo? Porque eu não criei em Maria, eu não criei em José, eu não criei no Cícero, eu não criei na Aparecida, eu não criei. Eu creio em Deus. Pode vacilar o irmão da esquerda, da direita, da frente e de trás, mas eu sei que eu tenho crido. Então isso eu estou abrindo a sua mente para você entender que nível espiritual de crescimento está você, nascido do Espírito. Está bebê, qualquer coisinha, berreta, tem que botar uma chupeta na sua boquinha e dar de mamar ou dar uma mamadeira, ou você está um crente convicto. Nada vai me abalar da fé que eu tenho em Deus. A dor que está aqui na minha perna, você não tem noção. Esse ferro está empurrando a perna para lá, junto com o pé. Esse aqui está puxando para cá. E meu pé está querendo ficar no meio. E entre isso, os ossos dos dedos, principalmente o dedo maior do pé, está dobrado com uma sensação de ter um ferro em cima empurrando ele para baixo. O joelho, quando eu fico em pé, isso aqui pressiona para trás. E agora, quando eu estou sentado, está pressionando também. Porque esse ferro aqui está puxando para trás. Então, tem dor aqui e tem dor lá. Mas, por que eu estou aqui? Porque não é dor, não é órtese, não é prótese, não é fora de perna ou com perna. É porque eu sei em quem eu tenho crido. Com dor ou sem dor, meu lugar é aqui. Sendo bom ou não, meu lugar é aqui. Fraco ou firme, meu lugar é aqui. Em pecado ou sem pecado, meu lugar é aqui. Você tem que ter convicção. Nada me separará do amor de Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem as profundidades, nem a altura, nem a largura, nem a tristeza, nem a angústia, nem a decepção, nem a nudez, nem o perigo, nem a espada, nem a falta de pão, nem o excesso de pão, nem a falta de dinheiro, nem o excesso de dinheiro, nem crise no casamento ou sem casamento, nenhuma circunstância vai me separar do amor de Deus. Glória a Deus, aleluia. É isso, convicção. Como é que está a sua fase de nascido? Nós já estamos há 3 anos aqui. Ô pastor, por que isso aqui não está cheio? Porque os que saíram daqui são aqueles prematuros e qualquer coisinha. Tem amanhã. Não, deixa chateado, tô com raiva, tô assim. Fizeram campanha pra mim, disseram que eu era gordo, disseram que eu tenho uma perna de robô, disseram que eu sou assado, cozinhado, cru. Não! Você é firme, você tem, independente de qualquer circunstância, está nascido, crescido, firmado, amarrado, grudado no Cristo. Não é, pastor, mas eu pequei ontem. Se arrepende e volta. Se arrepende e começa. Se arrepende e desliga. Se arrepende, agora não viva na prática do pecado. Perdão, pequei, perdão, pequei, perdão, pequei. Mas pastor, qual o segredo de eu ter um Espírito, ser nascido do Espírito e não fazer as mesmas práticas que eu faço antes? Fiz antes, aprender com Davi no Salmo 51. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim o espírito reto. Dá-me de novo a certeza da tua salvação, porque sei que iniquidade foi formado e em pecado me concedeu a minha mãe. Mas eu te peço, Senhor, não retire de mim a tua presença, nem arranque de mim o teu Espírito. Senhor, o que é, Davi? Cria em mim, ó Deus, um coração transformado. Glória a Deus. Só isso. Ser crente é fácil. Aqui é mais fácil do que na Coreia do Norte. Mas não é tão fácil quanto parece. Independente da circunstância, permaneça firme.
Dependendo das dificuldades que eu vou desafiar. Por quê? Porque você não é nascido do Espírito. Não é como se fosse um nascido de uma mulher. Não é como se fosse um nascido de qualquer outra coisa, de um bezerro, de uma vaca, de um cavalo, de uma égua. Não. Nascido do Espírito é nascido de Deus. É gerado de Deus. É mandado de Deus. Sabe o que é que me deixa muito encantado com o nascido do Espírito? É porque o nascido do Espírito não há aparentemente dores de parto. Paulo disse que sentia dores de parto pela igreja de Corinto, mas não há uma direta dor de parto literal, mas há um sofrimento para se manter firme no Espírito. Mas o mesmo Paulo afirma que todos aqueles que permanecerem firmes receberão um galardão de glória. Seja nascido firme, deixe de bambear, deixe de balançar, deixe de reclamar, deixe, adore, cante, enalteça, engrandeça ao Senhor, só pela alegria de ser nascido do Espírito. Amém? Amém. Passo meia hora. Jesus. Vamos orar. Bom, Luiz, vem orar. Pode orar daí mesmo. Não, olha o senhor aí. O senhor fechar melhor. Eu não deixar para ele orar. Não. Irmã Maria, vem orar, por favor. Vamos aí. Depois já lá. Tô fora. Já que Tô com dor nas costas. Santa Igreja Capaz do Céu. Amém. Santa Igreja Capaz do Céu. Amém. Ó Espírito Santo de Deus, que tu vem derramando o teu poder e a tua unção, Senhor, nesta noite. Que tu vem, Senhor Jesus, revivendo a tua fé, Senhor, nos corações daqueles que saíram da tua presença, Senhor. Vem derramando, Senhor, a tua unção gloriosa, Jesus, na vida de nós que estamos aqui, Senhor, presente na tua casa. Para te louvar, para te agradecer por tudo que tu faz por nós. Muito obrigado, Jesus. Vai tocando na vida daqueles, Senhor, que estão doentes, enfermos, Senhor. Tu entra com providência, Senhor, na vida deles. Em nome de Jesus. Ó Espírito Santo de Deus, tu és digno de honra, de glória e de toda majestade. Honrado e glorificado e exaltado é o teu nome, Pai, agora e para todos sempre. Amém, Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus, as duas consolações do Espírito Santo, seja com todos. E você que vai estar aqui amanhã, diz! Diz! Pela última vez, diz! Deus abençoe. Amanhã nós estaremos.